Levi, vou pedir para que você faça a oração para a gente começar. Pois não. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tem nos concedido, de a cada dia, receber das tuas bênçãos, dos teus cuidados, proteção e também, ó Deus, o dom do Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra. Amém. Nos minutos que se seguem, que vamos discorrer sobre a tua grandeza, sobre tudo aquilo que tem nos feito, ó Deus, para nos manter, que possamos estar com a mente clara e acessível, ó Deus, a receber dos teus ensinamentos. Esteja, ó Deus, com Edilson, com a sua família, com as famílias que aqui estão representadas, e que possamos, ao terminar mais esse estudo, estar mais convicto da tua direção na vida de cada um de nós. Te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, amigos, nós estamos aqui no nosso estudo de número 5 sobre a criação em Gênesis. E nós vamos pegar hoje o último bloco, que se trata da criação do homem, tá? E nós estamos aqui no versículo, iniciando o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. E este versículo, até o versículo 31, nos traz aqui muitas informações importantes acerca da criação do primeiro casal humano que foi colocado neste mundo. E isso é muito importante porque, a partir de agora, a gente vai tendo aí uma visão correta e mais profunda acerca da ciência de Deus em torno da criação. Justamente aqui no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, nos é dito o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. As Escrituras nos mostram aqui muitos mistérios neste versículo 26. Não seria possível abranger todos os mistérios envolvidos, mas o que a gente pode pegar aqui são algumas coisas do que nós sabemos, né, do que nós temos como informação, para que possa ajudar todos vocês a terem uma visão correta dessa ciência que deu origem, no passado, à nossa existência, que é justamente a ciência da criação proveniente de Deus. A Escritura Sagrada, ela começa com a expressão façamos. Deus é mostrado aqui, por parte dele, o seu poder, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Este verbo façamos é um imperativo no plural. E estando este imperativo, no modo imperativo no plural, nos traz uma grande bagagem de informação. A grande bagagem contida nesta informação é que Deus é um ser pessoal e é também um ser trino. São 3 pessoas divinas. E isso, mais adiante, podemos estar estudando acerca disso. Mas o que nós sabemos sobre isso, pelo menos desde quando nós começamos o nosso estudo na nossa classe bíblica, é justamente a questão da condição de existência na revelação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo revelados no estudo sobre a condição de existência. E aqui é mostrado que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, na expressão do verbo façamos. Quando Deus disse façamos o homem à nossa imagem, mostrou aqui que as 3 pessoas da divindade deram origem à humanidade, à natureza humana, que nunca existira antes. E o impressionante dessa informação é que a criação humana, ela passou a ser uma obra coroadora de Deus. Por quê? Porque a própria divindade, ou seja, a Trindade, em pessoa, manifestou este poder de nos criar. Então, o ser humano passou a ser o símbolo real da divindade.
passou a ter a representatividade direta da glória de Deus. Quando nós comparamos esse texto aqui de Gênesis 1, 26, e nós, lá no Novo Testamento, quando nós procuramos aqui no texto de Hebreus, no capítulo 2, nós temos uma informação muito interessante. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 6 e 7, diz assim: Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Então, aqui uma informação importantíssima. A informação de que quando o homem foi criado, ele foi criado diretamente das mãos da majestade do céu. Deus havia estabelecido o homem conforme a sua imagem e semelhança. E a divindade, na sua plenitude, deu origem à própria humanidade. Isso significa que nós, seres humanos, possuímos uma característica muito próxima da divindade. A característica não apenas de aparência física, mas também na nossa estrutura, de nossa própria natureza. Quando o ser humano foi criado, ele foi criado perfeito. Toda a sua estrutura era perfeita. A sua constituição física era absolutamente perfeita. Ele foi criado um ser eterno, um ser que não poderia morrer. E Deus estabeleceu aqui dois princípios fundamentais na criação do homem. O homem ele foi criado conforme a imagem de Deus e conforme a semelhança de Deus. Quando nós temos essa informação acerca da imagem de Deus, a imagem, a expressão imagem, ela é, na realidade, um produto da atividade óptica da luz. A imagem é algo que somente a luz pode realizar. Somente a luz pode criar, estabelecer essa projeção. E quando é dito aqui sobre a imagem, não é apenas a questão da forma aparente, mas há também um outro mistério envolvido. A questão de que a nossa estrutura natural, quando ela foi criada por Deus, ela foi criada praticamente de uma maneira instantânea. Assim como a ciência entende hoje de que a luz é a lei mais veloz conhecida no universo, assim também, quando o homem foi criado, ele tendo sido criado à imagem de Deus, significaria que nessa criação, Deus criou o homem numa velocidade muito grande. O homem ele foi criado rapidamente, de uma forma muito direta. Nós temos um texto aqui, por exemplo, do livro de Jó, no capítulo 10, e diz o seguinte: no versículo 8 diz assim, Jó capítulo 10, versículo 8, pelo menos a primeira parte. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente. Essa informação aqui, nos dizendo que nós fomos criados das próprias mãos de Deus, nos informa não apenas um processo de criação direta vinda de Deus, mas nos informa de que essa criação foi imediata. Por quê? Porque quando é dito de que nós somos criados das próprias mãos de Deus, significa a velocidade de termos sido criados. Vocês se lembram, por exemplo, daquele texto que eu mostrei para vocês lá em Isaías, no capítulo 41? No capítulo 40, perdão, no versículo 12, que é dito que Deus mediu a palmos
a construção de nosso universo, então essa medição a palmos, ou seja, feita pelas próprias palmas de Deus, nos dava já uma informação da rapidez com que o nosso universo foi criado por ele. Da mesma forma, porque Deus fez isso em um dia, nós vimos isso no 4º dia da criação, quando Deus estabeleceu todas as estrelas e as galáxias, né? As constelações, etc. Então, nós vimos isso, que Deus realizou essa criação em apenas um dia. E a Bíblia diz que ele fez isso fazendo uma medição a palmos, ou seja, mostrando aí a velocidade de sua criação. Da mesma maneira, como está escrito aqui no livro de Jó, o próprio Jó reconhece que Deus foi criado pelas suas próprias mãos. Então, as mãos de Deus o criou. Isso já manifestaria a velocidade com que nós fomos criados. Assim como você pode gestualizar rapidamente suas mãos para pegar objetos, para fazer uma acenação, ou para fazer qualquer outro tipo de movimento, assim também você faz isso com naturalidade e rapidez. Da mesma maneira, Deus realizou em criar o homem, utilizando suas próprias mãos ao criar o ser humano. O ser humano ele foi rapidamente criado. E nós temos alguns aspectos da ciência para a gente observar isso. Por exemplo, quando é dito assim, façamos o homem à nossa imagem, essa expressão imagem, que é exatamente algo ligado à atividade óptica da luz, nós temos a informação científica de que quando um bebê está sendo formado dentro do útero da mamãe, mais ou menos aí por um mês e meio, 2 meses, em que os neurônios do bebê estão sendo formados, para vocês terem uma ideia, na escala aí de minutos, em torno de 8 a 20 milhões de neurônios são formados em questão de minutos dentro do ventre da mamãe, no cérebro da criança. Então, por que eu estou passando essa informação para vocês? Porque eu quero que vocês compreendam de que os neurônios são células. E as células, dentro delas, você possui uma inumerável quantidade de genes. E qual a importância disso? A importância é que estes genes possuem as informações completas da natureza humana, da nossa natureza. Isso quer dizer que quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, essa imagem já nos dava a informação da rapidez com que o homem, em sua totalidade, havia sido criado. Ou seja, toda a estrutura genética do ser humano foi rapidamente criada, como se fosse a própria velocidade da luz. Porque os genes, eles sofrem reações em relação à atividade óptica da luz dentro do organismo humano, que no caso seria propriamente o fósforo, que é uma substância que existe em nosso sangue. Nós temos o fósforo, o magnésio, né? Nós temos o zinco, o cálcio, nós temos múltiplos tipos de substâncias mineralizadas. Uma delas é o fósforo. E o fósforo ele tem algo muito parecido com a atividade dele, é muito parecida com a atividade da luz, a atividade óptica da luz. E o que impressiona é que o gene que constitui nosso DNA, ele tem as características idênticas de nosso ser. Nele se possui uma verdadeira biblioteca de informações da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, da sua pele, todo o seu ser. E isso foi rapidamente formado quando você veio da barriga da mamãe, quando você foi fecundado na barriga da mamãe. Agora, veja só, você foi criado, formado dentro do ventre da sua mãe, e nós, de forma rápida, e nós ainda estando em pecado. Agora, imagine quando o homem foi criado, na criação, na perfeição, pela primeira vez, justamente no 6º dia, quando o homem ainda não existia e passou a existir. Imagine a velocidade com que Deus trabalhou na formação de seu ser, de você ter sido gerado, ou precisamente de você ter sido criado. Isso tudo é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque há uma teoria muito conhecida aí fora, chamada de teoria da evolução, que diz que o homem veio de espécies inferiores e que numa escala de milhões e milhões de anos demorou-se para que finalmente chegássemos à natureza humana.
Então, o ser humano, ele veio de bactérias, de germes, né? Primeiro de germes, primeiro de matéria abiótica, matéria sem vida. Depois, por alguma reação, surgiram os germes. Depois dos germes, as bactérias, e assim sucessivamente, até sermos uns seres humanos. E isso se demorou por milhões e milhões de anos. Agora, isso não faz muito sentido quando nós observamos a formação do gene dentro da natureza humana quando ele é criado, na barriga da mamãe. A formação do gene é muito rápida, é extremamente rápida, é questão de minutos, você forma milhões de genes que vão compor o seu DNA. Então, isso já dá a impressão e já nos passa a entender de que não houve tempo para existir a evolução. A evolução não teve tempo para existir dentro do processo que a natureza mesmo nos mostra quando o ser humano é criado dentro da barriga da mamãe. A evolução é apenas uma suposição dos cientistas, apesar de eles defenderem como algo cientificamente considerado. Mas, na realidade, quando se vai consultar as leis da natureza mesmo, quando a gente vai estudar justamente a embriogênese, né, que é a formação do bebê e o nascimento da criança, a gente começa a perceber que isso não se combina, tá? As informações são totalmente diferentes. E nós percebemos que na condição genética, na estruturação genética, isso se dá de forma muito rápida. Por isso que a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem, porque essa imagem aí já implicaria a rapidez com que o homem seria criado. Outra coisa importante, a imagem, o homem foi formado à imagem de Deus. Isso significaria que o homem teria a natureza 100% humana. Sendo ele 100% humano, ele teria uma característica forte da divindade dentro dele. Essa característica seria a razão. O ser humano já seria criado com a capacidade de raciocínio. Ele já teria razão, teria inteligência para entender as coisas, para raciocinar. E que isso também não envolveu um processo longo de evolução, porque isso não teria nenhum sentido. Aí o texto continua, conforme a nossa semelhança. Porque aí ocorre já a similaridade ou a semelhança. Já não passa a ser algo tão igual como no caso da imagem. É porque essa semelhança aqui representa a condição biológica do ser humano, sua estrutura física. O ser humano, ele teria uma natureza criada. Ele não seria um ser igual a Deus, mas ele seria um ser criado, um ser que dependeria da grande fonte da vida, dependeria inteiramente de Deus. Então, aí nós entendemos como semelhança. O texto continua dizendo o seguinte, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse domínio humano, vindo provenientemente do primeiro casal, isso significaria algo extremamente profundo e importante. Esse domínio do ser humano sobre a natureza de todos os seres vivos da Terra estaria implicado na lei que Deus havia colocado na mente de Adão e de Eva. A lei do Supremo Criador. E nós vamos mais adiante, em nossas aulas, conhecer melhor sobre esta lei, tá? Essa lei seria, na realidade, a lei de Deus, que nós já havíamos pensado, analisado sobre ela no estudo da condição de existência. A lei de Deus é a expressão da majestade de Deus. Deus ele instituiu a sua lei para que nós pudéssemos compreender a vontade dele. Quando o homem foi criado, Deus introduziu na mente do homem a vontade de Deus. Só que essa vontade não iria, em hipótese alguma, interferir na liberdade de escolha do primeiro casal. O casal seria livre para escolher o que desejasse realizar. Nada os impediria de realizar o que desejassem. Eles teriam liberdade de escolha. Agora, o fato é que essa lei divina seria também a base da própria liberdade de escolha do casal Adão e Eva. Por quê? Porque a Bíblia chama esta lei de lei da liberdade. Então, essa lei, que seria a própria liberdade manifestada por parte de Deus, estaria inserido na mente do ser humano, na mente deste casal.
Por isso que eles teriam condições de dominar sobre todas as espécies de seres que Deus havia criado. Tá? Pegou o ano? Paloma, por gentileza, peço que você mute seu microfone, por gentileza. Então, nesse sentido, o governo do ser humano sobre a natureza que Deus havia criado em Gênesis, ela seria uma representação do governo de Deus. Então, o casal Adão e Eva, eles representariam o governo de Deus. O coração deles estaria sendo movidos pela suprema lei de Deus. Por isso que eles teriam o governo sobre tudo. Eles teriam um controle sobre todas essas coisas. No verso 27, nos traz novamente a criação do homem e mais alguns complementos. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Com respeito à criação, nós temos aqui uma citação do livro Ciência do Bom Viver, na página 415. O verdadeiro conhecimento de Deus é o nome do capítulo. E diz o seguinte: na criação do homem, manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando Deus havia feito o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita em todo o seu aparelhamento, mas jazia inanimada. Então, um Deus pessoal, de existência própria, inspirou naquela forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. Todas as partes do seu organismo se puseram em ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente. Tudo se pôs a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. O homem tornou-se alma vivente. Mediante Cristo, a palavra, um Deus pessoal criou o homem, dotando-o de inteligência e poder. Interessante que nessa informação aqui, quando nós observamos bem, o homem, quando ele foi criado imediatamente, e a vida que lhe floresceu de dentro de si foi também florescida imediatamente. Para vocês compreenderem melhor como isso aconteceu, basta vocês olharem para o lado contrário disso. Ou seja, o lado contrário seria o quê? O lado contrário do homem ter sido criado. O lado contrário seria a morte do ser humano. O homem, quando ele morre, ele imediatamente deixa de todo o seu ser, todos os seus órgãos deixam de funcionar. Isso acontece imediatamente. Ora, se a morte humana ocorre de uma maneira instantânea, em todo o seu ser, em toda a sua composição, isso significa que quando ele veio a existir, também veio a vida sobre ele de forma instantânea. Todos os organismos de seu ser passaram a ser vivos. Ele passou a existir e ser uma fonte cheia de vida, uma alma vivente. E isso foi imediato. Não se demorou. Não houve um processo longo de tentativas e erros. Muito pelo contrário. Houve, de fato, uma interação total dessa criação, desse ser criado. No livro de Jó, no capítulo 33, livro de Jó, Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 4. Diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo foi o encarregado pessoal de criar o ser humano. O que acontece é que a Trindade, em toda a sua divindade, coparticipou na criação do homem
com o Espírito Santo. O Espírito Santo criou diretamente o ser humano. E o Pai e o Filho co-participaram nesse sentido. Todos eles participaram na formação da criação. Mas o contato direto com a molécula, o contato direto com a formação estrutural dos átomos de nosso ser, quem realizou diretamente foi o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E o Espírito Santo só pôde realizar isso porque Cristo intercedeu diretamente, como nós acabamos de ler aqui no texto da página 415. Cristo intercedeu, Cristo era a palavra. E essa intercessão seria exatamente o quê? Essa intercessão seria o verbo da vida, o DNA fonte de nossa existência. O DNA é a única estrutura de nosso ser que possui a fonte de nossa vida, a fonte vital. Então, Cristo seria, na realidade, aquele que deu origem a essa fonte vital, para que, por meio dela, o Espírito Santo pudesse agir e formar o primeiro ser humano, diretamente do pó da terra. No livro de Gênesis aqui, no capítulo 2, versículo 7, quando a gente olha um pouco mais adiante, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O fôlego da vida, juntamente com o pó da terra, deu origem à humanidade. Essa humanidade viva é alma vivente. Se você separar o fôlego da vida do pó da terra, o que vai acontecer? Vai haver a morte. A morte é exatamente isso. A separação entre o fôlego da vida e o pó da terra estrutural que constitui o ser humano. Quando há separação dessas duas coisas, o ser humano deixa de existir e ele morre. Então, no mesmo princípio em que a morte acontece, de vir de forma instantânea, da mesma maneira veio a existência da vida. A vida ela veio de forma imediata. O ser humano foi imediatamente criado. O que mais se corrobora, o que mais se pode comprovar de que a vida veio de maneira instantânea no ser humano é a própria morte. A lei da morte, vamos dizer assim, se é que isso é lei, né? Mas a própria lei da morte, na realidade, é um documento vivo, científico, de que, assim como ele toma a vida e tira de nós, assim também a vida, quando veio sobre o ser humano, foi criada de maneira instantânea e imediata. O fôlego da vida, na realidade, não seria meramente o oxigênio que nós respiramos. O fôlego da vida seria o espírito soprado proveniente de Deus. Seria uma fonte de informação da vida de Deus. Essa fonte de informação da vida de Deus, ela foi mediada, intercedida pela palavra que é chamada de Jesus. Jesus intercedeu sobre a fonte de vida proveniente da divindade, para que nessa intercessão o ser humano pudesse vir a existir com vida, só que em vida de natureza humana. O ser humano passa a existir com a imagem de Deus em seu ser, ao mesmo tempo em que ele passa a ser semelhante a Deus. E nessa união entre semelhança e imagem divina, é que nós temos a verdadeira representatividade da glória de Deus no ser humano. O ser humano ele foi criado perfeito, em condições perfeitas. Nesses textos aqui, vocês podem observar que existe muita informação, né? Há muito o que se dizer sobre esses textos aqui. Continuando esses textos, no versículo 28 diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, o casal, homem e mulher, Deus deu a ordem para que eles pudessem se multiplicar. Então, a raça humana passou
a poder produzir-se, se automultiplicar. Passou a haver reprodução humana. Passou a existir de forma a se alastrar, a se multiplicar de seres humanos. E isso veio da ordem divina. Tá? Uma outra coisa interessante é que aqui, novamente, é dito sobre o casal dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. É bom lembrar que estes seres animais que passaram a se submeter ao governo do homem, eles passavam a compreender que o ser humano tinha as características do Criador. Então, os animais obedeciam à voz do ser humano. Os seres humanos tinham uma convivência pacífica com qualquer tipo de ser animal criado, ou mesmo dos vegetais, não importa. O ser humano ele tinha um contato direto com toda essa vida de perfeição. O ser humano compreendia as informações da natureza, as informações das plantas, das árvores, e inclusive dos insetos que Deus havia criado, como, por exemplo, as borboletas, as formigas, né? As abelhas. Então, o ser humano ele podia muito bem se comunicar, ele podia compreender. Só que nós temos que entender que essa comunicação entre os seres humanos e a natureza não era uma comunicação de linguagem verbal, ou seja, uma linguagem falada. Era uma comunicação de uma linguagem que podia ser compreendida pelos seres humanos, mas que cada espécie possuía a sua própria característica de linguagem. As formigas, por exemplo, elas se comunicam por meio daquelas antenas que elas possuem, justamente porque elas observam os resíduos infravermelhos que as outras formigas emitem, né? E também entre os pássaros eles se comunicam não apenas pelo som que eles emitem, mas também porque eles enxergam o infravermelho, a coloração que existe em outros pássaros. Então, e que nós não podemos enxergar, nós não temos essa capacidade visual para enxergar. Mas os pássaros têm essa capacidade. Então, nessa troca de informação, de comunicação entre estes seres individuais, cada um segundo sua espécie, é que os seres humanos no passado, na criação, se comunicavam com a natureza. E isso havia sido algo estabelecido por Deus. Os seres de toda a natureza passavam a enxergar no casal Adão e Eva a grandeza da glória de Deus, por meio da lei de Deus que os governava. Então, nesse sentido, os animais se sentiam bem na presença dos seres humanos, sentiam-se devidamente acolhidos, amados por estes seres humanos. Não é uma criação meramente doméstica, como nós hoje conhecemos, mas é algo mais profundo que não pertence ao nosso conhecimento. É uma convivência real mesmo entre seres humanos e os animais. E que isso nós não conhecemos, porque o pecado veio e tomou isso de nós. Nós não temos nem noção de nada sobre isso. Aí no verso 29 diz: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Há aqui uma informação muito importante. O primeiro casal, Adão e Eva, a alimentação deles, a dieta alimentar deles, não se constituía de carne ou de carnes. A alimentação deles era constituída de ervas, de vegetais. Só que precisamente de frutos ou de frutas de todo tipo. Então, essa era a constituição de sua dieta naquela época, na perfeição. Algo muito diferente do que acontece conosco hoje. Nossa alimentação hoje é muito pervertida, muito manipulada, industrializada pelos homens, né? E nós temos as carnes que são vendidas e muitos se alimentam dessas carnes. Só que no passado, no tempo do casal Adão e Eva, isso não acontecia. Eles não se alimentavam de carne. E era uma época de perfeição. O pecado ainda não existia. Não existia o ódio, não existia a angústia, né? Não existia a tristeza, não existiam estas coisas. Tudo era maravilhoso. É algo que nós não compreendemos. E aqui Deus estabeleceu a sua primeira dieta.
de modo que eles pudessem se alimentar e serem muito felizes assim. No verso 30 diz: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Isso também já nos mostra que os animais grandes, os animais selvagens, gigantescos que Deus havia criado, como os dinossauros e muitos outros animais até pré-históricos, que nós sabemos que eram animais gigantescos, a dieta deles era também constituída de vegetais, de frutos de legumes. Eles não precisavam se alimentar das carnes de outros animais. Não havia essa luta, esse conflito territorial entre os animais. Os animais tinham a sua própria dieta, né? O cavalo podia pastar, as vacas também. Então, os animais eles tinham sua própria dieta. Não havia esse problema de comer carnes. Isso não existia, até mesmo entre os animais. E no verso 31 é dito assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã o sexto dia. O sexto dia da criação foi o último dia que Deus criou. Deus, a partir daquele dia, não iria criar mais nada. A natureza estava completamente criada, completamente formada. E Deus percebeu que tudo que ele havia criado era muito bom. E nós temos que nos lembrar do que significa isso, ser muito bom. Significava o seguinte, que todas as coisas que Deus havia criado estavam se correspondendo adequadamente à condição de existência que Deus havia estabelecido antes de qualquer coisa vir a existir, antes de ele ter criado qualquer coisa. Então, Deus estabeleceu a condição de existência para que assim, por meio da mediação de Cristo, que seria a palavra, o verbo da vida, Deus poderia criar todas as coisas e de modo que fossem perfeitas. Tão perfeitas que o próprio Deus considerou como muito boas, ou todas de igual maneira como muito bons. Todas elas formadas de acordo com a sua vontade. Nos versículos 1º e 2º do capítulo 2 de Gênesis, é mostrado o último dia que Deus instituiu aqui na terra. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O 7º dia, o sábado, que seria na realidade o sábado, porque a palavra sábado, ela vem da língua hebraica que significa descanso, que é o Shabat, né? O hebraico ele usa essa expressão Shabat. Então, essa expressão significa descanso. Quando Deus havia instituído o 7º dia, o 7º dia seria um dia criado por Deus como um selo de ter terminado, concluído toda a sua obra que ele já havia feito desde o 1º dia até o 6º dia. Então, Deus ele faz um fechamento total de tudo que ele havia criado, desde o 1º dia até o 6º dia. E esse fechamento tem como selo o 7º dia. O 7º dia, portanto, não é um dia em que Deus fez alguma coisa. Não, é sim um dia em que Deus descansou. Quando a Bíblia fala que Deus descansou neste dia, porque aqui no verso 3 diz: e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Quando é mostrado isso, não significa que Deus ficou cansado de ele ter criado todas as coisas. Não significa isso. Mas o que significaria? Bom, teria duplo significado. Primeiro, o primeiro significado é que o 7º dia seria o selo de conclusão de todas as coisas que Deus havia criado. Isso significaria que Deus, para demonstrar sua divindade, ele não precisaria criar mais nada, porque tudo já estava criado. Então, se tudo já estava criado, então não havia necessidade de ele criar mais alguma coisa para provar sua divindade, porque ele já havia corroborado, demonstrado o seu imenso poder criador. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o sábado
é um dia em que se aponta para a grandeza de Deus, a glória de Deus como fonte criadora. Aponta para nós mostrando o seguinte, que somente um ser divino pode criar as coisas. Um ser que não é divino não pode criar nada. Então, somente Deus pode criar. Somente Ele é o Criador. Portanto, o sétimo dia apontaria para isso. Por isso que ele descansou. Esse descanso, nesse sentido, significaria encerramento. Ele concluiu, terminou de realizar a criação. Em outras palavras, isso quer dizer que Deus não criará mais nada daqui para frente. Deus não está hoje em algum lugar criando alguma coisa. Isso não, porque ele realmente já encerrou. Qual a prova disso? A prova disso nós temos aqui no livro de Hebreus, né? No livro de Hebreus, nós temos aqui a prova mais direta, né? Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Diz assim, ó, o versículo 3 em diante diz assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ora, quando que as obras criadoras de Deus haviam sido acabadas? Desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que na época aqui de Paulo, Deus não estava criando mais nada, porque ele já havia criado todas as coisas. Todas as coisas já haviam sido acabadas, terminadas. Ele já havia criado, concluído nessa criação. Portanto, Deus não vai criar mais nada, porque isso já foi encerrado, já foi concluído, tá? E você pode observar mais claramente isso no verbo acabada, na expressão acabada, porque é um verbo que se encontra no particípio passado. É um verbo do passado. É um verbo conclusivo de alguma coisa, né? Então, ele se finalizou, ele concluiu. Então, não há mais nada a ser realizado. Se Deus disse, como Paulo falou aqui, que ele estava se referindo, né, que o repouso dele seria relacionado à conclusão de suas obras, de acordo aqui com a última parte do versículo 3, isso quer dizer que o descanso de Deus seria um descanso eterno. Por que eterno? Porque ele nunca mais iria criar coisa alguma. E aqui é o fechamento da criação de Deus. Por isso que o sábado exalta Deus como Criador. E isso Deus estabeleceu na criação em Gênesis. Deus instituiu, estabeleceu, criou o sábado em Gênesis, no capítulo 1. Ou seja, numa época em que o pecado não existia. Tudo o que Deus criou antes do pecado era bom. Portanto, o sábado também era bom. O sábado era bom, era maravilhoso, porque não tinha vestígio de pecado. Ele havia concluído nesse dia. E isso é fundamentalmente importante para vocês. É nesse ponto que nós temos que nos ater, nos apegar. E a segunda parte relacionada ao descanso de Deus. A segunda parte relacionada ao descanso de Deus é que o sábado revela a própria mediação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação. Cristo é o Cordeiro que morreu para satisfazer a condição de virmos a existir. E isso aconteceu no passado, na presciência da glória de Deus. Isso é um mistério de Deus. Se isso aconteceu no passado, com a sua morte consumada, isso significa que esta morte representaria o descanso, o repouso de Deus. Assim como Deus repousou de suas obras. Este repouso de Deus representaria a sua morte, a morte do Cordeiro, que é Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Então, o sábado exalta também o Evangelho, que aponta para Jesus como aquele que deveria morrer por nós caso viéssemos a pecar, né?
Aqui nós não entramos no pecado ainda, porque aqui é só a criação. Caso o homem viesse a pecar, Cristo confirmaria a sua morte na cruz, da morte que ele já havia realizado, lá na presciência, como o Cordeiro morto. Por isso que Cristo morreu apenas uma vez. Ele não morreu duas vezes, tá? Então, isso seria uma confirmação do que ele já havia realizado na presciência. Nesse sentido, o sábado, então, nos aponta para um Cristo Salvador, caso o homem viesse a pecar. Ok? Então, eu paro por aqui, né? E abro um espaço aí para vocês fazerem perguntas, comentarem alguma coisa, porque o nosso estudo sobre a criação em Gênesis terminou. Eu deixo vocês livres para falar alguma coisa. Levi, você pode liberar o microfone para o pessoal, tá? Se eles quiserem comentar alguma coisa ou perguntar, estejam livres. Levi, você está aí? Pode liberar o pessoal aí, Levi. Ok. Gente, vocês podem falar aí o que vocês quiserem, comentar alguma coisa, podem perguntar desde quando nós estudamos aí, né? O pessoal ainda está com o microfone mutado, Levi. Será que dá para liberar aí o microfone deles? Eu liberei, tem que ser neles agora. Eles têm que tocar agora para poder liberar. Ah, eles mesmos. Então é vocês, pessoal, que tem que liberar o microfone aí, tá? Vocês aqui se sintam livres em fazer isso. Boa tarde. Boa tarde, Lindy. Tudo bem? Tudo bem? Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Eu ainda continuo com uma dúvida a respeito do verso 27, quando fala da criação do homem, né? Aqui fala da criação do homem. Certo. Isso. Aí Deus criou macho e fêmea. Sim. Mas Eva só foi criada no versículo 18 do capítulo 2. Ah, sim. Entendi. O que acontece, Lindy, é o seguinte, é que o capítulo 1 de Gênesis, ele conta como Deus criou todas as coisas. Então, o capítulo 1, ele revela a criação de todas as coisas, de cada espécie que veio a existir. Então, quando entra na questão do homem, acabou revelando também a criação da mulher. E isso é normal, quando você encontra um capítulo de um determinado livro, que vai contar antecipadamente um evento que está no próximo capítulo. Isso é normal de acontecer, tá? Então, aqui, na verdade, a informação de que Deus criou Adão e Eva, no versículo 27, é a mesma informação do versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. O versículo 18 de Gênesis 2 é apenas um detalhamento adicional, mais completo, acerca da criação da mulher. Como que a mulher veio a existir de uma forma mais detalhada, tá? É só para isso. Agora, é a mesma informação de criação que se consta aqui no versículo 27, tá? Não existe diferença, não. Não é porque a mulher foi criada duas vezes, é porque, na realidade, é uma informação mais detalhada do que aconteceu mesmo em relação à criação da mulher. É para mostrar, sabe o quê? É a origem do casamento. Então, a maneira como a Bíblia foi colocada, para explicar para você como que o casamento veio a existir, ele tinha que detalhar mais. E aí, esse detalhamento veio justamente no versículo 18 do capítulo 2. Tá, entendi, obrigada. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Diga. Vendo, né, repassando o espírito de profecia essa semana, eu fiquei com uma dúvida, porque a criação da nossa Terra, do nosso planeta, ele veio, pelo que eu entendi, pelo espírito de profecia, ele veio depois da queda de Lúcifer. É verdade? Eu entendi direito? Entendeu perfeitamente, foi isso mesmo. Foi por isso que eu passei para vocês o estudo da rebelião de Lúcifer antes desse estudo aqui, tá?
para vocês terem uma noção de sequência dos eventos, porque nós vamos voltar novamente um pouco à rebelião de Lúcifer, né? Porque a rebelião de Lúcifer não terminou. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e criou o nosso planeta, ali era praticamente o auge da rebelião. A rebelião de Lúcifer tinha acabado de surgir, de se despontar, né? Então, Deus ele criou Adão e Eva, criou o homem, né? E estabeleceu o sábado. Quando isso aconteceu, Satanás ele ficou completamente perturbado. Por quê? Porque ele viu que somente Deus era divino. Ele entendeu que de fato Deus era criador. E ele percebeu isso de forma mais clara, mais forte, quando Deus estabeleceu o sábado. Por isso que Satanás tem um ódio muito especial contra o sábado. Porque o sábado foi revelado apontando para a majestade de Deus como ser criador. E justamente aqui na criação de nosso universo, de nossa Terra. Mas o seu modo de compreender está correto, Lindy. É isso mesmo. Essa é a sequência certa. Tá? E uma coisa que eu já havia perguntado antes, mas você disse que era um estudo muito longo, é a respeito do Jardim do Éden. Sim. Para onde foi o Jardim do Éden? Ele ficou aqui? Ele é invisível aos nossos olhos? Ele é, como se fala, um jardim suspenso? Não, o Jardim do Éden, mais adiante, a gente vai verificar isso. O Jardim do Éden, ele foi removido. Aqui, ó, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 23, diz o seguinte, ó. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Aí diz o seguinte... Ah, não, aqui é quando o homem foi expulso, perdão. É assim, o Jardim do Éden, ele foi removido um pouco tempo antes do dilúvio, tá? E isso você vai encontrar no livro Patriarcas e Profetas, essa informação. Para onde ele foi removido? Olha, em primeiro lugar, o Jardim do Éden ele foi removido mais ou menos 9 gerações por aí, mais ou menos 9 gerações, ou quase que no fim da 9ª geração do casal Adão e Eva. Foi praticamente aí uns 900, uns 1000 anos depois, é que foi removido o Jardim do Éden. E quando o Jardim do Éden foi removido, ele foi removido para o reino de Deus. Justamente para o reino de Deus. A prova disso, você pode ver aqui, ó, no Apocalipse 22. Quer ver? Aqui, ó, no Apocalipse 22, você vai ver aqui, justamente nos versículos 1 e 2. Diz assim, ó. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Agora veja o verso 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja, a árvore da vida, ela se encontra exatamente aqui no paraíso de Deus. Onde que encontrava a árvore da vida na criação? Ela se encontrava no jardim de Deus. Quando o jardim de Deus foi removido, ele foi removido da terra e foi levado para a cidade de Deus. Então, isso quer dizer que a árvore da vida, estando na cidade de Deus, é exatamente onde se encontra o jardim de Deus. O jardim de Deus também se encontra na cidade de Deus hoje, tá? E aqui é uma prova contundente de que o jardim de Deus está lá. Ele foi levado para lá. Existe também um outro texto que comprova. Aqui, ó, no livro de Salmos, deixa eu ver aqui. No capítulo 46. No versículo 4, diz assim, ó.
há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio aqui, que alegra a cidade de Deus, é exatamente esse rio aqui que você vê no livro de Gênesis. A partir do versículo 10, do capítulo 2 de Gênesis. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, tá? Então, este mesmo rio, no jardim de Deus, no Éden, aqui na terra, logo depois da criação, ele corria e inundava e se dividia em 4 braços. Este rio, ele saía do Éden, tá? E é o mesmo rio que se encontra na cidade de Deus, de acordo com Salmos capítulo 46. Da mesma forma que a árvore da vida, revelada aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Agora eu estou meio perdido aqui. Já deu para entender, Edilson? A árvore da vida citada aqui em Gênesis 3:22, né? Que Adão e Eva não podiam mais ter acesso a essa árvore. Então, essa árvore ela se encontrava no Jardim do Éden, justamente quando ele estava aqui na Terra, juntamente com o rio que alegrava, né? Que vinha, que saía do Éden. É o mesmo rio, a mesma região que se acha o Éden. Então, essa região a gente observa lá em Salmos 46, que se encontra na cidade de Deus, e o livro e a árvore da vida também é encontrada na cidade de Deus, de acordo com Apocalipse 22, 1 e 2. Tá? Então, realmente, o jardim de Deus, o jardim do Éden, ele se acha no reino de Deus, na cidade de Deus. Tá. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Hoje eu estou falante, né? Não, quando você fala assim que, no caso, né? Quando Satanás foi expulso e não existia ainda o planeta Terra, pelo que eu entendi pelo espírito de profecia, ele ficou indo de mundos em mundos tentando os outros seres. Exatamente. Então ele estava solto no espaço? Ele Isso. não tinha um planeta, não tinha o planeta Terra ainda. Ele se apossou, Deus criou o planeta Terra, botou lá o homem e a mulher e ele se apossou? Isso, é assim, Lindy, olha, veja bem, o reino de Deus é chamado os céus da glória, os universos da glória, nós não sabemos como ele é, nós não conhecemos, tá? É um mistério para nós. Mas o que a gente pode compreender é o seguinte, quando a gente pega lá Ezequiel 28, 16, 17, que fala que ele foi expulso das moradas do Altíssimo, né? Das santas moradas do Altíssimo, quando diz que ele foi expulso, ele foi, na verdade, expulso da capital, que seria a Nova Jerusalém, vamos dizer assim. Ele foi expulso da cidade de Deus. Quando ele foi expulso da cidade de Deus, ele continuou nos universos perfeitos da glória lá. Por quê? Porque lá há uma imensidão de mundos, uma imensidão de planetas, de regiões que o pecado nunca existiu. E seres vivendo para sempre e eternamente ali. Então, o que ele fez? Ele saiu da cidade de Deus, dali ele foi expulso mesmo. Aquela batalha que aconteceu lá de Apocalipse 12, né? Com Miguel e seus anjos, ele foi expulso. Só que quando isso aconteceu, ele foi para onde? Ele ficou a vagar, como você mesma disse, no espaço, só que ele foi para outros mundos, outros planetas, tá? Outras regiões. E nesse sentido, ele foi tentar outros seres, para que caíssem no pecado. Se você pegar o livro Vida e Ensinos, na página 99 e na página 100, lá vai dizer o seguinte, que quando iniciou-se a rebelião de Lúcifer, Deus, ao criar o nosso mundo, ele plantou aqui na Terra a árvore da ciência do bem e do mal, certo? Ele plantou aqui na Terra. Só que ela fala que a árvore da ciência do bem e do mal também foi plantada
lá em outros mundos. Ela também foi plantada lá. Então, por que que isso aconteceu? Justamente para que Satanás pudesse também trabalhar com suas tentações e tentar fazer com que ele conseguisse derrubá-los em queda de pecado. Só que ele não conseguiu. Por isso que ele foi tentar outros mundos também. Mas ele não teve sucesso. Então, ele gostou de ver o nosso universo criado, né? A nossa terra bela, bonita, perfeita, criada, e aí ele estudou muito. Ele procurou um plano pelo qual ele pudesse vir a este mundo e tentar o casal Adão e Eva. Tá? Mas isso que você está dizendo é verdade. Ele ficou realmente a vaguear lá pelos céus da glória. Tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Tá bom, obrigada, Edilson. Deus abençoe. De nada, Lindy. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar, gente? Eu acho que eu fiz todas as perguntas por todo mundo. Talvez. É porque o nosso tempo também já está avançado, né? Mas, ó, pessoal, no próximo sábado, nós vamos entrar com o estudo da salvação, tá? Que é o estudo da justificação pela fé. Aí nós vamos procurar entender mais amplamente o amor de Deus por nós e o sentido real da salvação, tá? E o surgimento do pecado, que foi o que o ser humano fez no passado. Então, isso vai nos ajudar a compreender mais amplamente ainda a grandeza da lei de Deus e a grandeza da salvação que ele realizou por nós. Tudo bem? Edilson. Opa, fala, Levi. Olhando aqui, eu acabei identificando onde você falou lá de patriarcas e profetas, do texto. Pode falar. Página 32, parágrafo 4. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada por apenas anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Isso mesmo. Ô, Levi, que página que você falou aí? 32. Ah, então é porque é o texto digital, né? Aqui no impresso não bate. Obrigada, Levi. Ok. Impresso não bate. Então isso corrobora o que eu falei, né? Tá certo. Ô, Levi, tentei achar esse capítulo, não achei. Rapaz, você tem ele na ponta da língua aí, que legal. Maravilha, Deus seja louvado. Tá bom. Amém. O Levi já tem a fonte pronta aí. Qualquer coisa, gente, é só perguntar. Tá bom, gente. Então a gente vai encerrando por hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, guardem essas perguntas. No sábado que vem a gente pode estar respondendo. No sábado que vem eu vou ver se eu abro um espaço também pequeno para vocês continuarem perguntando ainda sobre o que nós estudamos, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, para encerrar, eu vou fazer oração. Eu peço a atenção de vocês. Vamos conversar agora em agradecimento ao nosso Deus. Edilson. Vamos orar. Oi? Oi. Fala. Deixa eu só concluir aqui o parágrafo. Pode falar. É uma coisa linda. Ó, diz assim, ó. Então, os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão um vigor imortal sob a árvore da vida. E, Fantástico. através de infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias o modelo da obra perfeita da criação de Deus, sem qualquer sinal de maldição do pecado. Modelo do que teria sido a terra inteira, se não tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. Nossa, maravilhoso. É um texto fantástico. É fantástico. Repete a página para mim, por favor. Passa para ela aí, Levi. No livro digital, que nem o Edilson falou, digital, né? é a página 32. Eu vou copiar esse Não, texto aqui. é livro mesmo, livro de papel.
Ah, o de papel. Que a minha leitura é digital, então às vezes ele não bate com o texto do livro, mas eu vou copiar aqui certinho e vou pôr no grupo, aí você consegue depois pesquisar certinho no livro e localizar. O capítulo... Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Ô, Levi, você tem acesso ao capítulo aí, o nome do capítulo? Sim. Vamos lá. Acho que o capítulo é mais fácil, né? É. Vamos rodar aqui. É longo, hein? Já achar aqui. A informação é muito... É vasta. O capítulo 3, a tentação e a queda. Ah, tentação e queda. Isso mesmo. Isso mesmo. Depois Tá a bom? gente coloca lá no grupo, Isso. né? Tá certo. Tá certo, pessoal. Vamos fazer oração então para encerrar. Maravilhoso Deus, louvado seja teu nome, porque a tua graça agora nos inundou com teu grande amor, nos trazendo mais ainda o pão da vida, nos trazendo o vigor que tanto desejamos viver naquele dia que tu nos prometestes, de termos uma vida eterna, uma vida que nunca se terminará. Pedimos a ti, ó Deus, que prepare aqui cada pessoa presente, cada pessoa representando os seus familiares, que possam receber a tua graça hoje no teu santo dia, por esta luz que nos revelaste, e agradecemos por esta oportunidade, por este grande privilégio, que sejamos preparados para a grande obra e também para aquele dia tão especial. Agradecemos a ti todo o trabalho realizado e pela tua providência em nos guiar em todos os sentidos. Louvado seja teu nome, ó querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe todos vocês. Um feliz sábado, viu?